Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3. Vamos estudar hoje Colossenses, capítulo 3, versículos 1 ao 17. Nós tivemos um tempo muito precioso na Escola Bíblica Dominical, onde temos aspectos importantes sobre esse capítulo, sobre o livro de Colossenses. Agora vamos ter então uma pregação expositiva desses versículos, Colossenses 3. Por gentileza, para que a equipe da mídia coloque, projete os slides da apresentação, para que a igreja consiga acompanhar a exposição. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que a tua palavra pregada aqui glorifique a ti e restaure nossa vida naquilo que precisa ser restaurado. Temos visto o quão a carta de Colossenses fala sobre a preciosidade e a supremacia de Cristo Jesus. E hoje vamos ver como que nós podemos viver uma vida centrada em Cristo, como que nós podemos viver uma vida cristocêntrica na prática. E Senhor, nós temos tanta dificuldade de seguir a tua palavra, de viver a imagem de Cristo. Que o Senhor nos ajude, Pai, derrame a tua graça sobre nós. E teu Espírito, Deus, nos conduza, nos ensine e nos molde, Deus, para que nós possamos viver uma vida centrada em Ti, que reflita o Evangelho, reflita a imagem de Cristo. A nossa oração em nome dele. Amém. Eu escalei as montanhas mais altas. Eu corri através dos campos. Eu corri, eu rastejei, eu escalei estes muros da cidade, só para estar com você. Mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Eu falei com a língua dos anjos, eu segurei a mão do demônio, estava quente a noite. Eu estava frio como uma pedra, mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Esse trecho se refere à tradução da música I Still Haven't Found What I'm Looking For, da banda irlandesa U2, muito conhecida. A canção, no seu ritmo, na sua melodia e na letra, ela expressa a angústia de um indivíduo com sede de satisfação. O personagem ele faz de tudo para buscar a sua identidade em algo ou em alguém que o satisfaça. Ele foi das montanhas ao céu. Ele correu, rastejou, escalou. Ele foi de anjos a demônios, do calor ao frio. E aqui nós temos uma figura de linguagem chamada merisma, que serve para mostrar tudo que o intervalo entre os extremos abrange. Então, no caso da música, tudo que o personagem experimentou. Ou seja, a ideia expressada aqui é que ele percorreu caminhos que vão do céu às montanhas. Que ele sentiu todas as escalas do frio ao calor, que ele buscou em todos os lugares e passou por todas as sensações que o humano pode sentir. No entanto, a música termina e ele continua falando: eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Essa música ela expressa a busca na identidade em algo que supra as nossas necessidades, que alivie os nossos anseios. E essa busca incessante, ela está presente em todas as sociedades há séculos. Porque a humanidade, ela vive numa busca interminável por identidade, por se identificar em algo. Desde criança, nós somos pressionados pela sociedade a encontrar a nossa identidade. Quando você ouvir uma criança afirmar assim: quando eu crescer, eu quero ser médico. Ou quando eu crescer, eu quero ser bombeiro. Nós estamos vendo
a angústia existencial desde a infância. De uma criança que não contenta com aquilo que ela é, mas que ela busca se identificar em algo. Ela busca alguém a quem imitar. Então, quando nós somos adolescentes, a pressão aumenta, nós somos esmagados para escolher o que queremos ser. Aonde está a nossa identidade? E nessa pressão por busca de identidade, adolescentes vão de estilo em estilo, grupo em grupo, moda em moda, procurando um modelo a quem imitar. Mas conforme nós envelhecemos, a nossa busca ela nunca cessa. E no íntimo do nosso ser, nós cantamos a música do YouTube. Eu ainda não encontrei aquilo que eu estou procurando. Porque a verdade é que não existe nada nesse mundo que seja suficiente para nos satisfazer. Não há nada no mundo em que nós possamos encontrar a nossa identidade. Porque nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos peregrinos por aqui. Nossa identidade não está aqui. E enquanto a nossa busca não estiver no alto, enquanto o nosso foco não ser o Criador, aquele em que nossa identidade está, enquanto nós não pararmos de perguntar o que eu quero ser e passar a perguntar o que Deus quer que eu seja, nós viveremos frustrados e incompletos. Agostinho dizia: tu nos fizeste para ti, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em ti. C.S. Lewis diz algo parecido: se encontro em mim desejos que nada nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. É em Cristo que está a nossa verdadeira identidade. Nós fomos feitos por Cristo e para Cristo. E essa é a grande ideia, a ideia central de Colossenses 3, dos versículos 1 ao 17. E a ideia que você deve se lembrar e meditar nessa noite é que em Cristo nós temos uma identidade celestial. Pode passar o próximo slide, por gentileza. Em Cristo nós temos uma identidade celestial. E quando nós olhamos para a nossa identidade, nós temos uma impressão digital. E essas impressões, elas são únicas de cada indivíduo. E através dessa impressão digital, que você deve ter, por exemplo, no seu RG, você consegue ser um ser único e você consegue ser distinguido de qualquer outra pessoa. A nossa identidade, nossa impressão digital, ela tem marcas que te fazem concluir que você é único. E aqueles que têm uma identidade celestial também possuem marcas que os distinguem de qualquer outro. Que certificam que, de fato, esse é cidadão dos céus. Ele não pertence a esse mundo. E as duas marcas que nós veremos nessa manhã, as duas marcas presentes naquele que possui a identidade celestial, constituem dois P's. Aquele que recebeu essa identidade celestial, ele tem um novo propósito. Um propósito eterno. Nos versículos 1 a 4. E aquele que recebeu essa identidade celestial, ele tem um novo procedimento. Um procedimento santo. Nos versículos 5 ao 17. Então, em Cristo, nós temos uma identidade celestial. Como nós sabemos se de fato nós temos essa identidade celestial? Nós olhamos para essas duas marcas e elas devem estar presentes em nossa vida. Nós temos um novo propósito a partir do momento que conhecemos a Cristo. E esse propósito é um propósito eterno. E nós temos um novo procedimento. Esse procedimento é um procedimento santo. É isso que nós veremos nessa manhã. Então, contextualizando novamente, na verdade, recapitulando a contextualização que já foi feita na EBD, a Epístola de Colossenses ela foi escrita enquanto Paulo estava preso. E Paulo escreve para uma igreja que estava cheia de desafios, de heresias e falsos ensinamentos que tentavam desviar os cristãos da sua fé. E Paulo em Colossenses, então,
no capítulo 1 e no capítulo 2, ele reafirma a supremacia e a suficiência de Cristo. Ele exorta os cristãos a permanecerem firmes e a viverem de acordo com a nova vida que receberam em Cristo. Porque Cristo é o supremo sobre todos. E não há nenhum outro como ele. Mas agora, a partir do capítulo 3, Paulo ele foca na aplicação prática da doutrina, explicando como a nova vida em Cristo deve se manifestar em atitudes, em comportamentos, nos nossos relacionamentos. Como que deve ser a vida nova centrada em Cristo? E Paulo explica que em Cristo, então, nós temos uma identidade celestial. E nessa identidade celestial, nós temos um novo propósito e um novo procedimento. Então vamos ver agora a primeira marca da identidade celestial, que é um novo propósito. Um propósito eterno. Leia comigo dos versículos 1 ao 4. Versículos 1 a 4 de Colossenses 3 diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então Paulo começa aqui o capítulo com o chamado à realidade celestial da nova vida em Cristo. Ser ressuscitado com Cristo, é a expressão que Paulo usa, significa que os crentes participaram da vitória de Cristo sobre o pecado e da vitória de Cristo sobre a morte. Ou seja, nós vencemos o pecado. Nós já damos a Deus a vida antiga, a maneira antiga de viver, e nós adotamos um novo estilo de vida. E nós vencemos a morte. Porque quando Cristo voltar, nós ressuscitaremos com Ele e viveremos eternamente. Nós nascemos de novo. Nós fomos adotados por Deus. E nós não somos mais os mesmos. Então, Paulo fala que uma vez que nós participamos dessa ressurreição de Cristo, ele exorta os cristãos a focarem as suas mentes e os seus corações nas coisas do alto, alinhando-se com a perspectiva divina, com a perspectiva celestial, e não se preocupando mais com as coisas terrenas. Então isso implica que o cristão, ao se render a Cristo, ele recebe um novo propósito, que é buscar as coisas do alto, pensar nas coisas que são do alto. Nós passamos a viver então para aquilo que tem importância para Deus, e não mais para aquilo que tem importância para nós mesmos, aquilo que tem importância terrena. Então nós mudamos o nosso pensamento, mudamos nossa prioridade, porque a nossa razão de viver, ela mudou. Porque é para glorificar a Ele que nós entendemos que nós existimos. Então, ainda que aqui na terra, nós vivemos como cidadãos dos céus. Porque o nosso lugar não é aqui. Nós somos peregrinos. Imagine que você vai ao restaurante mais caro do mundo. E você tem a oportunidade de pedir um dos melhores pratos que existe. Esse prato custa nada mais do que $100 mil. Então você está naquela expectativa de deliciar aquele prato, de desgustar aquele prato, o prato mais caro, o mais belo e mais gostoso do mundo. Mas então, quando você começa a mastigar, você não consegue sentir o gosto. Você não consegue desfrutar daquele prato. Ele é o prato mais gostoso, mas para você não faz diferença, porque você não está conseguindo apreciar aquele prato. O mesmo acontece com aqueles que vivem sem a perspectiva celestial e sem o propósito eterno. Porque a vida, por mais boa que ela seja, por mais conquistas que nós tenhamos, se nós não vivemos com um propósito eterno, de nada vale a nossa vida. Nós não conseguimos aproveitar, desfrutar verdadeiramente do que temos. E a vida não tem gosto. Porque o mais importante nos falta, que é a
perspectiva eterna, priorizar aquilo que é importante para Deus. Nós somos chamados para viver para aquilo que realmente importa. E Cristo muda radicalmente o nosso propósito de vida. De forma prática, então, nossa prioridade passa a não ser mais a ganhar dinheiro, mas a ganhar almas para o reino de Deus. Nosso foco não é ser reconhecido, e sim promover a glória de Deus, para que Ele seja conhecido e exaltado. Nossas dificuldades e problemas já não são mais grandes, porque nós temos a Cristo, e Ele é suficiente, e Ele é maior que as nossas dores. Irmãos, perceba, conhecer a Cristo muda todo o nosso pensamento, porque nós recebemos um propósito celestial. Então nosso foco passa a ser aquilo que é importante para Deus, aquilo que é eterno. E a pergunta que Paulo está fazendo aqui para você é: você tem vivido para aquilo que é eterno? A sua mente está nas coisas do alto? Ou está nas preocupações terrenas? Você tem vivido com a perspectiva celestial? A primeira marca daquele que recebeu de Jesus uma identidade celestial é que ele tem um novo propósito. O objetivo de vida dele não é mais o mesmo. Ele recebeu um propósito eterno. Mas Paulo continua e ele fala agora de uma segunda marca daqueles que receberam a identidade celestial, que é um novo procedimento. Ele tem um novo procedimento que é um procedimento santo, um procedimento coerente com aquele que tem um propósito eterno, propósito celestial. E, em primeiro lugar, esse novo procedimento, ele exige abandonar o velho homem, dos versículos 5 a 9. E que é um dos versículos que nós vamos ler agora. Leia comigo dos versículos 5 ao 9. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, desejos maus e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Outrora andastes nessas mesmas coisas, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus filhos. Paulo exorta agora os crentes a fazerem morrer a natureza terrena, ou seja, a eliminar as práticas e desejos pecaminosos que fazem parte da velha natureza, da velha vida. E então ele lista uma série de comportamentos pecaminosos que devem ser abandonados, reforçando a ideia de que a antiga vida não pode coexistir com a nova vida em Cristo. Porque em Cristo nós nascemos de novo e precisamos nos despojar do velho homem. Por exemplo, alguém que é adotado. Quando essa pessoa nasceu, ela recebeu uma certidão de nascimento. Mas então, ela se separou da sua família e a partir do momento que ela é adotada, ela recebe uma nova certidão. A sua certidão anterior não tem mais valor. Ela recebe um novo sobrenome, às vezes um novo nome, uma nova certidão de nascimento, e essa certidão que importa, e a outra já não tem mais valor. Ela pertence a uma nova família. Da mesma forma, a Bíblia diz que nós somos adotados por Deus. Então, o velho homem deve morrer. Nossa certidão de nascimento do homem que veio de Adão, pecador, natureza pecaminosa, deve morrer. Porque nós não podemos ser mais quem nós éramos. Agora somos filhos de Deus, pertencemos à família de Deus e devemos viver como filhos e filhas de Deus. Então Paulo começa exortando os pecados sexuais. Ele diz que nós devemos abandonar a prostituição. São todas as formas de atos sexuais ilícitos, a imoralidade em geral. Ele diz que devemos abandonar a impureza, que está relacionada à luxúria e a uma vida libertina.
Devemos abandonar a paixão e a lascívia, aquele desejo fora do controle. Devemos abandonar o desejo maligno, que são os desejos impuros do nosso corpo. Devemos abandonar a avareza, a idolatria, que é sempre querer mais e colocar outras coisas no lugar de Deus. E então, depois de abordar esses pecados sexuais, Paulo ele aborda os pecados relacionais. Estão relacionados ao nosso relacionamento um com o outro. E ele diz, continuando, que nós devemos abandonar a ira, aquela animosidade com rancor. Devemos abandonar a indignação, aquela explosão de raiva que muitas vezes existe em nós. Devemos abandonar a maldade, a maledicência, falar negativo a respeito do outro. Devemos abandonar a linguagem obscena, falar de modo vergonhoso, de modo impróprio, malicioso. Devemos abandonar a mentira, porque afinal, o pai da mentira é o diabo, e quando nós mentimos, distorcemos a verdade, não é a Cristo que estamos imitando. Então, depois de abordar todos esses pecados sexuais, os pecados relacionais, Paulo ele conclui a série de pecados que não devem mais existir na vida do crente, porque não são coerentes com aquele que recebeu um novo propósito que nós vimos. E todos esses pecados são abomináveis para Deus. Está escrito nesses versículos que Deus executará a sua ira para aqueles que os praticam. São práticas que ressaltam a natureza adâmica, a imagem de Adão. Não refletem a nova natureza que nós temos em Cristo. Não reflete o Espírito Santo que habita em você. Então, nos versículos 5 a 9, Paulo escreveu aquilo que nós devemos nos despir. As práticas que devemos abandonar, porque são relacionadas às práticas do velho homem, a natureza pecaminosa. Mas agora, atenção, porque no versículo 10 ele começa a falar daquilo que nós devemos nos revestir, do novo ser, que é santo e que reflete a imagem de Cristo. Nos revestimos do velho homem, que aborda todas essas práticas pecaminosas, e agora nós vamos nos revestir do novo homem. E como que é caracterizado então esse novo homem? Leia comigo os versículos 10 a 14. E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou, na qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outros. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então aqui Paulo fala da necessidade de nos revestirmos desse novo homem. E Paulo usa a metáfora de vestir roupas novas. E eu não sei se você já assistiu a um programa que transforma a aparência de moradores de rua. Ele convida moradores de rua que estão em uma condição deplorável, sujos, imundos, e promove uma transformação completa da aparência deles, vestindo-os com roupas novas, deixando-os com uma aparência completamente diferente, nova, bela e limpa. E os moradores de rua recebem nesse programa essa transformação de graça, porque afinal eles não têm nada para oferecer, não tinham nada para pagar. Então os moradores, ao olharem no espelho, a sua nova aparência, os seus olhos chegam a encher de lágrimas, porque eles nem sequer imaginavam que eles podiam ter esse aspecto novo e belo, porque tudo que eles conheciam de si era a própria imundícia. A nossa vida antes de Cristo se assemelha a esse morador de rua. O nosso velho homem é sujo, contaminado pelo pecado, imundo pela natureza pecaminosa. Mas pela graça de Deus, de graça, porque nós não tínhamos nada para oferecer, nós não poderíamos pagar, nós recebemos uma nova transformação, uma nova vida, uma nova aparência,
de pureza e santidade. Irmãos, você acha que existe a possibilidade do mendigo querer voltar para ser quem ele era? Agora que ele se olha no espelho, ele tem uma aparência linda, uma aparência bela, uma aparência nova, uma aparência sensacional. Você acha que faz sentido ele voltar e falar, não, eu quero me sujar novamente. Eu quero voltar a ter a aparência imunda e suja que eu tinha antes? Não tenha a mínima possibilidade. Da mesma forma, não faz sentido nós voltarmos às práticas do velho homem, contaminada pela sujeira do pecado. Nós precisamos nos revestir da nova natureza da imagem de Cristo. Em Cristo, então, nós somos uma nova criatura, que é renovada à medida que nós conhecemos a Deus. É moldada à imagem de Cristo. Não é mais a Adão que nós parecemos, mas a Jesus Cristo, aquele que é puro, santo. E agora, então, ele enfatiza as virtudes cristãs daquele que adota esse novo procedimento. Se nos versículos anteriores ele falou das práticas que nós devemos abandonar, agora, perceba que ele fala das práticas que nós devemos adotar, nos revestir. Ele fala que nós devemos nos revestir de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade, de capacidade de suportar uns aos outros, de perdão, de amor. Em contraste à ira, maldade, maledicência, mentira, indignação que listou nos versículos anteriores, nós somos chamados para viver uma vida em bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. E o mais importante, no final, o amor. Somos chamados para ter um procedimento santo. E é isso que marca a vida daquele que possui a identidade celestial. E agora, por fim, então, os últimos versículos, versículos 15 a 17. Paulo fala de como deve ser o procedimento do cristão na vida comunitária. Olha os versículos 15 a 17, acompanhe comigo. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, Paulo aqui ele finaliza esse trecho com orientações para a vida comunitária dos cristãos. Ele enfatiza a paz de Cristo como árbitro, como aquele que deve nortear os nossos corações, promovendo então a unidade do corpo de Cristo. E diz que a palavra de Cristo deve habitar ricamente entre os fiéis, conduzindo a instrução e o louvor a Deus. O que Paulo está falando aqui é que o novo procedimento, esse procedimento santo, inclui uma vida outrocêntrica, principalmente no contexto de igreja, onde, como os versículos dizem, um edifica o outro, um aconselha o outro, um suporta o outro, e assim todos crescem no conhecimento e na graça. Não tem como nós vivemos uma vida cristã isolados. Nós vimos para o culto e acharmos que é só entre nós e Deus. Não é assim que funciona o novo procedimento que nós somos chamados para viver. Novas práticas exigem também práticas relacionais, onde nós mostramos o novo homem, o novo ser, através do relacionamento com o irmão que está do seu lado. E Paulo orienta que os cristãos devem viver em união, em unidade, em comunhão. É isso que marca também aquele que tem esse novo procedimento. Então, conclusão, retomando a grande ideia, em Jesus nós temos uma identidade celestial. E nós vimos então que duas marcas estão presentes naquele que recebeu a identidade celestial.
um propósito eterno e um procedimento santo. E nós aprendemos então nessa manhã que isso significa viver, mesmo que ainda na terra, como um cidadão dos céus, que vive para aquilo que é eterno, refletindo a santidade daquele que é eterno. E a pergunta que nos leva à reflexão nessa manhã é: você possui uma identidade celestial? Essas duas marcas estão presentes na sua vida? Meu irmão e minha irmã, não se engane. Você não é cristão porque você foi batizado. Você não é cristão porque um dia você fez uma oração pedindo para Jesus entrar no seu coração. Ou porque você vai para a igreja há muito tempo. Porque você é filho de pais que estão muito envolvidos no contexto eclesiástico. O que te identifica como um verdadeiro cristão é que você possui uma identidade celestial. Você se identifica com Cristo. Você se parece com Ele. Você vive para Ele. Então você só quer mais e mais dele. Se as suas preocupações elas são terrenas e você vive apenas pensando em você, no que você pode ganhar nesse mundo, em como você pode se tornar alguém melhor para você mesmo, não se iluda. A sua identidade não está em Cristo. Se o que te marca é a imoralidade, como nós vimos nessa manhã, a mentira, a raiva, a linguagem obscena e outras práticas pecaminosas, isso é um indício de que a sua identidade não está em Cristo. Porque aquele que tem a identidade em Cristo possui um propósito celestial. Ele vive para aquilo que é eterno, aquilo que é importante para Deus. E ele vive com procedimento santo, sendo um cidadão dos céus. Santo, puro, ainda que vivendo aqui na terra. Onde está a sua identidade? Glória a Deus, porque Ele enviou Cristo Jesus para morrer no nosso lugar, para que a nossa identidade fosse revertida, para que a gente pudesse se reconhecer como filho de Deus. Ele proveu a salvação através da morte de Cristo. E você pode, se ainda não fez isso, confessar os seus pecados para Deus, se arrepender deles e crer verdadeiramente, genuinamente no Evangelho de Jesus Cristo, que Ele morreu para você, para te dizer que você não é desse mundo. Você é um peregrino aqui, de passagem. Você é um cidadão dos céus. Mas se você não está vivendo como cidadão dos céus, se você está vivendo como um cidadão terreno, onde suas preocupações são apenas terrenas, Ele está te convidando nessa manhã para que você volte. Para que você volte a viver com a identidade celestial, com o propósito eterno, com o procedimento santo. Vamos orar? Pai, obrigado por Cristo Jesus, porque através de Cristo nós temos uma identidade celestial. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu um novo propósito e o Senhor nos deu um novo procedimento. Nos ajude agora, Pai, através do Espírito Santo em nossas vidas, a vivermos de acordo com esse novo propósito, um propósito eterno, e a viver com esse novo procedimento, um procedimento santo. Deus, que essas duas marcas da identidade celestial sejam presentes em nossas vidas. Pai, o inimigo tenta nos confundir de tantas maneiras. E muitas vezes nós nos iludimos pelos prazeres carnais e por aquilo que o mundo tem a nos oferecer. Mas a passagem de hoje deixa claro que a nossa identidade está em Cristo. E que somente em Cristo esse vazio é preenchido. E é somente em Cristo, Deus, que nós não vivemos uma vida frustrada, mas vivemos uma vida a plenitude que o Senhor nos dá. Deus, que isso marque essa igreja, que essa igreja viva de forma coerente com a perspectiva celestial, vivendo com o proceder santo todos os dias,
para honra e glória do Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome